Oi pessoal, tudo bom? Sou Diana Rosado, tô passando aqui um pouquinho hoje pra gente conversar sobre os exames de sangue, que são mais relacionados ao paciente diabético e que a gente, nós cirurgiões dentistas precisamos entender, interpretar, saber solicitar, enfim. E nas minhas conversas, no dia a dia, com os meus alunos, com cirurgiões dentistas, eu percebo que às vezes há uma falha, há uma dificuldade de entender tudo isso. Então vamos lá, para a gente entender de uma vez por todas. Existem dois exames principais, a glicemia e a hemoglobina glicada. O que é que a glicemia me diz? A glicemia é aquele exame que é feito até, com o glicosímetro, é feito em casa, com um aparelhinho você consegue medir a glicemia do paciente. E aí, o que que ele significa? Ele vai dizer para mim quanto de glicose que tem no sangue do paciente naquele momento. Então, por exemplo, hoje às 14 horas, a quantidade de glicose que tinha no meu paciente era tanto. Se ele verificar às 15 já vai estar diferente. Provavelmente se ele verificar amanhã às 14 horas novamente, vai dar diferente também, tá? Então ele é um exame que me diz um resultado pontual. A hemoglobina glicada, o outro exame que é a hemoglobina glicada, ele já me dá um resultado que me dá uma média de quanto que esteve a glicose daquele paciente nos últimos 3 meses. De repente, em algum momento, deu muito alta. Em outro momento, deu muito baixa. E a média vai dar uma média boa. Tá? Então, assim, é uma média dos últimos 3 meses, dos últimos 90 dias, tá? E na prática, o que significa isso para o cirurgião dentista? A glicose, que é aquele exame mais simples, que é pontual, qual a importância dele para o cirurgião dentista principalmente? Eu tô com o meu paciente na cadeira, ele chegou no meu consultório, ele vai passar por um procedimento cruento, ele é diabético. Qual a importância de eu verificar a glicose dele naquele momento? Primeiro, se eu aferir a glicose e ela der muito alta, provavelmente não vai acontecer nada de importante com ele ali. Nem vai contraindicar o meu procedimento. Muito dificilmente vai contraindicar o meu procedimento. Apenas em situações bem específicas, tá? Mas o fato de estar alto, provavelmente não vai acontecer nada com ele, tá? Agora, se tiver baixo, dependendo de quão baixo isso estiver, eu vou me preocupar. Provavelmente, ou ele não se alimentou, ou ele se alimentou de forma pequena, se alimentou pouco, até às vezes com medo, porque vai fazer procedimento odontológico, aí acha que não é para comer, Ou ele usou a insulina de forma errada, Se ele for usuário de insulina, por exemplo, ele fez uma insulina aumentada, Então isso fez com que a glicose dele estivesse muito baixa, e isso é preocupante. Glicose baixa em um paciente, em qualquer paciente, mas no paciente diabético isso pode acontecer de forma mais importante, pode levar o paciente até a óbito, Então ela vai baixando 70, 60, 50, E ele pode ir a óbito na sua cadeira. Então se a glicose tá baixa, se a glicose tá 70 ou abaixo disso, epa, peraí, o senhor se alimentou? Ah, não comi não, porque eu vinha fazer procedimento. Vamos ali, vem comer uma coisinha e depois a gente faz o procedimento. Verifica novamente e faz o procedimento, tá bom? Então essa é a glicemia, ok? A hemoglobina glicada é um outro exame que me dá a média. Então, através da hemoglobina glicada, eu sei se esse paciente está compensado, ou está controlado nos últimos 3 meses. E isso vai me orientar em relação a riscos de infecção. A gente sabe, a literatura está aí cheia de informações nesse sentido, para dar pra gente, que o paciente que não está compensado, ele tem mais risco para infecção. E o paciente compensado tem menos risco de infecção. Então, essa informação da hemoglobina glicada, associada à condição bucal do paciente, associada à condição sistêmica do paciente, por exemplo, se ele já tem sequelas da diabetes maltratada, ou não compensada, se ele já tem, por exemplo, retinopatia, se ele já tem, por exemplo, nefropatia, se é um paciente que já foi transplantado, de repente perdeu um membro inferior, é cadeirante, faz hemodiálise. Tudo isso faz com que eu imagine que esse paciente tem um risco de infecção aumentado, e isso tudo junto vai fazer com que eu tome decisões em relação à profilaxia antibiótica. Perceberam a diferença? Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha sido clara para vocês. Tá joia? Um abraço para todo mundo.